porque muitos alunos tiveram dúvidas, né, a respeito dele. Então, olha só, aqui eu tenho 4, certo? Menos y menos 2 ao quadrado. Então, olha só, todo este termo aqui, prestem bastante atenção nisso, ó. Todo este termo aqui está ao quadrado. Isso aqui, então, para mim, neste primeiro momento, vai ser um termo só. Então, presta atenção. Se eu observar, o 4 eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado, não é? Menos y menos 2 ao quadrado. Então, aqui eu tenho uma diferença, ou seja, eu tenho o sinal de menos aqui, de quadrado. Esse termo está ao quadrado, esse termo está ao quadrado. Opa, então como é que eu faço? Da mesma forma que eu faria anteriormente. Aqui, no caso, quando eu fiz isso aqui, ó, eu já tirei a raiz do 4. Então, como que eu faria? Como eu fiz com vocês, ó, eu ia fazer assim, colocar aqui ó, separadinho para vocês não confundirem, ó. Raiz de 4 vai ser 2, beleza? E esse aqui, ó, esse termo, eu vou colocar assim, raiz de y menos 2 ao quadrado, olha lá, ó. Eu vou cortar o raiz aqui com esse quadrado, então vai sobrar y menos 2, tá? Sempre vai acontecer isso, quando eu tiver um termo elevado ao quadrado e tirar a raiz, tudo bem? Então, como é que vai ficar? Olha só. Bom, tirei a raiz, tirei a raiz. Como que eu fazia antes? Olha, é o primeiro termo mais o segundo multiplicado pelo primeiro termo menos o segundo. Lembra lá? Então, o primeiro termo, a raiz, tá? Sempre tirando a raiz. Raiz do primeiro termo, qual é? 2. Certo? Mais o segundo termo, qual que é o meu segundo termo? Y menos 2. Pra aqui, na verdade, que eu tenho que pôr uma chave. Multiplicado, tá? Pelo primeiro termo novamente, a raiz do primeiro termo, que é 2. Certo? Menos agora, muito importante, y menos 2. Fecha aqui. Pessoal, até agora nós estávamos fazendo exatamente isso. Tirava a raiz do primeiro, a raiz do segundo, fazia a raiz do primeiro mais o segundo, multiplicado pela raiz do primeiro menos o segundo. A diferença é que agora, este segundo termo, né, na verdade, esse segundo termo aqui eu vou ter 2 termos. Então, nós conseguimos simplificar isso. De que forma? Primeiro de tudo, tá vendo que eu tenho mais aqui? Quando eu tenho mais, eu vou tirar tudo, vou deixar num parênteses só, que tá na chave, vou passar tudo pro parênteses. Então, esse mais, ele tá multiplicando os 2 termos. Quando eu tenho mais na frente do parênteses, ele não altera o sinal de ninguém. Continua o mesmo sinal. Então, vamos lá. Copiar tudo. 2 mais. Aqui é y, continua y. Aqui é menos 2, continua menos 2. Não alterou o sinal. Beleza? Agora, olha, vou abrir o parênteses aqui de novo. Aqui eu copio esse 2. Agora eu tenho um menos, multiplicando aquilo que está dentro do meu parênteses. O que eu faço agora? Quando eu tenho um menos na frente do parênteses, ele vai multiplicar os 2 termos e vai trocar o sinal. Então, olha só, que o y era y positivo. Então, ele vai sair daqui como y negativo. Beleza? E aqui, o 2 era menos 2. Quando ele for multiplicado pelo menos aqui fora, ele vai trocar o sinal e vai ficar mais 2. Beleza. Agora, veja bem, eu preciso ver se eu consigo fazer alguma multiplicação para voltar no que eu tinha antes, certo? Então, vamos ver aqui primeiro. Aqui eu tenho 2 positivo e aqui 2 negativo. Mais 2 com menos 2, cancela, fica 0. Então, aqui vai sobrar só o y. Vou pôr aqui o ponto de multiplicação e abrir o parênteses, porque aqui eu tenho mais de um termo, tá? Esses 2 se cancelaram, ó. Beleza? Sobrou só o y. Agora, olha só. Aqui eu tenho menos y. E aqui eu tenho 2 mais 2 vai dar mais 4. E aí que eu cheguei a algo, né? Eu cheguei ali a algo que eu preciso, que eu encontrei, né? Como resposta.